Olá, todo mundo, boa noite, espero que esteja dando para escutar. Boa noite a todos, todas, todos, sejam bem-vindos à nossa palestra sobre gênero, sexualidade e transversalidade, repensando a formação do psicólogo. Primeiramente, gostaria de pedir que todo mundo colocasse seu nome lá no chat para confirmar o credenciamento, é muito importante, então não esqueçam. E conferir se você foi inscrito na atividade lá no Even, tudo certinho, para que fique certinho o seu certificado. Hoje a gente está contando com a presença do Cleison Guimarães, que é psicólogo graduado pelo Centro Universitário do Norte, com especializações em psicologia clínica, fenomenológica existencial, pelo Centro Universitário da Fundação Educacional Guaxupé, e em saúde coletiva pela Universidade de Cândido Mendes. Ele também é mestre em psicologia pela UFAM e atua como psicoterapeuta de orientação da analítica, supervisor clínico e professor universitário nas áreas da clínica, fenomenológica, existencial, gênero e sexualidade. Então, bem-vindo. E também contamos com a presença de Eduardo Menezes, que é psicólogo clínico, especialista em sexualidade, gênero e direitos humanos pela UEA, licenciado em ciências biológicas e atualmente é pós-graduando de psicologia na linha psicossocial. É membro do Laboratório de Desenvolvimento Humano e Educação, o LADU, e é interessado em estudos sobre sexualidade, gêneros, processos psicossociais, psicanálise e suas interrelações com perspectivas críticas da psicologia. Espero ter falado tudo certinho. Só afirmar que caso alguém tenha alguma pergunta para falar gravado, assim, para falar por voz, que avise antes no chat para que não interrompa a fala de ninguém. E as perguntas pelo chat mesmo, que vão ser digitadas, a gente vai tentar ou a pessoa que está falando lê a pergunta na hora, ou então, se não for respondida, a gente vai ler novamente para que todo mundo tenha suas dúvidas sanadas. E é isso, a palavra está com vocês e espero que seja uma boa atividade para todo mundo. Boa noite a todo mundo, boa noite a todos e todas. Eu e o Eduardo, né, a gente pensou assim a atividade da gente fazer meio que numa roda de conversa, no que seria uma ideia de uma roda de conversa dentro desse contexto que a gente está vivendo hoje. E aí é o nosso planejamento, né, que eu fale algumas questões agora e depois o Eduardo traz a parte dele e depois a gente vai como uma conversa, né, entre eu e ele, a partir dos aspectos que a gente vai trazendo e também no último momento assim a gente dialogar um pouco sobre ideias, sobre perguntas, sobre questões que porventura vocês podem também estar trazendo, né? E então assim, eu vou me apresentar, né? Tudo bem que já teve uma apresentação aqui minha e do Eduardo, mas vou me apresentar bem rapidinho e começar a trazer algumas questões, né? Bem, eu me chamo Cleison, né? Eu sou professor, sou psicólogo, já tenho um tempo de formado e nesse tempo eu acabei adentrando em algumas áreas, digamos assim, né? Alguns campos dentro da psicologia ou que fazem algum tipo de diálogo com a psicologia. E eu começo falando da minha história, da minha formação, né, dentro da psicologia, porque isso de algum modo vai levar ao meu contato com a disciplina de gênero, por exemplo, né? Bem, como foi falado na apresentação, né, eu sou psicólogo clínico, ou psicoterapeuta, né, trabalho com uma linha chamada fenomenologia existencial, ou como eu normalmente prefiro chamar das análise, que seria uma fenomenologia de perspectiva do Martin Heidegger, que é um dos autores da fenomenologia, e né, atuo nessa abordagem, dou aula dessa abordagem, né, dentro da faculdade, supervisiono nessa abordagem também, e junto disso, né, eu também ministro, né, trabalho com a disciplina de gênero e sexualidade na faculdade. E como eu havia falado, né, a minha fala, né, ela vem de encontro à minha formação e de encontro ao tema da atividade, né, que o Eduardo pensou, porque é uma questão que sempre nos vem, assim, de encontro, quando a gente vai falar de gênero e de sexualidade, e que, de algum modo, assim, é uma coisa que eu gosto de trabalhar muito com os alunos. É importante que a gente consiga perceber o gênero
não apenas como um conceito que parece que fala de alguns temas da vida, principalmente de certos campos da vida, como o campo da sexualidade, por exemplo, ou como questões voltadas para o campo LGBT, por exemplo. Então, a gente, principalmente no país que a gente vive atualmente, é muito rápida essa associação. Mas dentro da nossa experiência, não apenas como professor, mas também como psicólogo, e acredito que a experiência do Eduardo também vai muito nesse encontro, a gente começa a perceber o gênero, não apenas o gênero, tá, pessoal? Porque essa nossa fala ela pode se aplicar tanto ao gênero, à raça, à classe, também à sexualidade, e outros marcadores. E aí que está o ponto, assim, da gente poder observar o gênero como um marcador, como uma lente, né, de um aspecto que compõe o modo de ser de alguém, uma maneira de ser de alguém, e que atravessa ela, não só na maneira como ela se percebe, mas também na maneira como ela sofre em relação a coisas que ela, porventura, venha viver na vida dela. Mas acaba que, como nós automaticamente fazemos essa associação, né, de que o gênero ele tem apenas a ver com certas questões, a gente acaba empobrecendo, num certo sentido, a discussão e não vendo a potencialidade que existe nessa discussão. De perceber a maneira como a gente olha, né, a maneira como a gente pode se apropriar desse conceito e o quanto isso pode estar ali presente em diversas questões que a gente pode ir de encontro à nossa experiência, né? E por que eu estou falando disso, né? Como eu havia falado agora há pouco, eu ministro, né, disciplina de gênero, psicologia do gênero na faculdade, é uma disciplina do 10º período, e esse semestre, inclusive, vou estar ministrando de novo essa disciplina, e para mim é muito problemático que essa disciplina ela esteja no 10º período, assim. Por que acontece? A formação em psicologia, ela é uma formação muito generalista, e cada vez mais generalista. Isso faz com que certas disciplinas, digamos assim, elas sejam colocadas de um determinado jeito, onde pareça que não há diálogo dessa disciplina com outras disciplinas que estão presentes ali, né, dentro da própria formação. Isso faz parecer que, por exemplo, a disciplina de gênero é uma disciplina que está lá no 10º período e que é uma coisa que a gente vê um dia, que tem a ver com certas coisas, que é um discurso que tem a ver com certas questões, mas que não diz muito da minha prática, não é uma coisa que eu vou usar, não é uma coisa que não fala de mim, não fala da minha formação. E isso acaba contribuindo, ao meu ver, para um certo empobrecimento da formação de psicologia, assim, da formação do profissional de psicologia. Porque acaba que a gente é treinado, né, de algum modo a gente é treinado na faculdade a ver determinadas questões e tradicionalmente a ver essas questões a partir de certos aspectos, sem contar o que tem ao redor, por exemplo, outras coisas que também participam daquela pessoa, né? Então, por exemplo, né, a gente pode pensar aqui uma questão assim que a gente pode colocar, né, que quando a gente posiciona, então, a disciplina de psicologia no final do curso, por exemplo, a gente, não apenas isolando ela, né, no final do curso, com uma coisa a mais, assim, a gente não consegue ver a relação que ela tem com outras áreas da psicologia, e quando a gente vê uma possibilidade de relação, são sempre disciplinas que a gente também automaticamente faz uma relação, como psicologia social, psicologia comunitária. E você, por exemplo, que tem interesse na psicologia clínica, acaba dizendo assim, mas para quê? Né, eu vou estudar gênero, né? Isso não tem nada a ver comigo, eu não vou olhar para isso, porque isso é uma coisa social, né? E aí que é uma coisa interessante, assim, eu queria trazer a fala de um psicanalista, apesar de eu não ser psicanalista, que se chama Christian Dunker, e ele diz que boa clínica é crítica social. Né? Em que sentido? De que é importante, então, que a gente esteja pensando assim, a prática que eu estou fazendo, né, o tipo de prática que eu estou fazendo, ela está conseguindo realmente olhar para aquele sujeito na minha frente a partir de tudo que constitui ele, a partir de tudo que participa dele, né? E isso que é uma questão que tanto me chama atenção, quanto também, de algum modo, também chama a atenção do Eduardo, assim, na nossa prática e na maneira como a gente vê o modo como nós, quando nos formamos, a gente acaba saindo uma visão muito unilateral, muito bilateral em relação a um paciente, por exemplo, né? E aqui eu foco bastante na clínica, que eu acho que isso acaba tornando, assim, uma certa tensão, né? Porque a gente, como eu falei agora há pouco,
a gente coloca o gênero muito no campo da área social, e quando a gente pensa a clínica, parece que não tem lugar na clínica. Mas eu trago, né, a questão da clínica aqui, não apenas como essa tensão, mas também porque é um lugar que eu e Eduardo, a gente tem uma atuação, né? E a gente vai percebendo, né, o quanto isso é importante na nossa prática, né, o quanto aquilo diz respeito da nossa prática. Bem, voltando assim, né? O que acontece então? Na minha experiência enquanto professor, enquanto psicólogo, eu começo a observar a importância da gente ter uma leitura sobre gênero que não seja apenas atravessada por uma dimensão da vida, que seria, por exemplo, o campo da sexualidade. Então, quando eu estou dando aula quando eu começo a dar aula de gênero, eu sempre penso a grade daquela disciplina como uma grade onde eu possa colocar o gênero como um elemento que esteja presente e atravessando outras dimensões da vida de uma pessoa que não apenas a sexualidade. Então, por exemplo, a maneira como a gente lida com a violência pode ter uma questão de gênero envolvida, a maneira como a gente lida com o corpo pode ter uma questão de gênero envolvida, a maneira como a gente olha para um paciente esquizofrênico pode ter uma questão de gênero envolvida, o suicídio, por exemplo, pode ter uma questão de gênero envolvida, a própria velhice, a própria terceira idade pode ter uma questão de gênero envolvida. Então, a nossa questão aqui é que a gente possa perceber o quanto o gênero ele está presente na nossa vida de uma maneira muito mais ampla do que a gente imagina. Então, quando a gente começa a construir esse raciocínio do quanto o gênero ele pode estar presente na nossa vida, a gente vai ali percebendo, né, o quanto o nosso próprio sofrimento pode estar sendo atravessado por ele também. E nesse sentido, por isso que o título dessa atividade, né, da gente poder pensar o quanto o gênero, a disciplina de psicologia do gênero, né, esse conceito, né, esse conteúdo, essa discussão, os estudos de gênero, né, os estudos mais básicos que a gente pode pensar aqui do que é ser homem, do que é ser mulher, que seria a coisa mais básica que a gente podia pensar aqui, o quanto isso, não dialogando com outras disciplinas da formação do psicólogo e da psicóloga, o quanto isso contribui para que essa formação ela não consiga enxergar o gênero atravessado nas outras dimensões da vida. Então, quanto muitas vezes a gente tem uma formação em psicologia que a gente muitas não consegue perceber que essas disciplinas elas se comunicam umas com as outras, por conta dessa formação generalizada, que não é à toa também, isso tem um porquê, né? A coisa é pensada de um determinado jeito para que ela seja generalizada, e o quanto isso acaba contribuindo para que a gente não perceba que uma disciplina, por exemplo, ela não é apenas um conteúdo programático, mas ela também é uma lente que você, manuseando ela de acordo com outras áreas, você acaba, de algum modo, tendo uma leitura muito mais ampla daquela pessoa que está ali na tua frente sofrendo, por exemplo, pensando em termos clínicos, né? E aí que está um incômodo da gente, assim, né? Então, como eu estava falando agora, né? Quando eu estou ministrando a disciplina de gênero, é uma preocupação que eu tenho, assim, de poder pensar, né, como que um aluno, uma aluna que entra nessa disciplina, como que ele pode sair de lá, como ela pode sair dessa disciplina, conseguindo perceber o quanto esse conceito, né, de gênero, ele está presente em várias disciplinas do curso, o quanto ele está, inclusive, norteando a maneira como eu vou ver determinadas coisas, e nesse sentido, o quanto ele também vai participar da minha intervenção sobre o sofrimento de alguém. Por exemplo, tem alguns trabalhos que vão apontar que psicologia do desenvolvimento, por exemplo, a maneira como a psicologia do desenvolvimento é organizada, a maneira como ela é ensinada, existe uma questão de gênero atravessando esse jeito de ensinar a psicologia do desenvolvimento que a gente não percebe. Então, por exemplo, né, quando a gente vê certos trabalhos de desenvolvimento humano que dizem que um menino ele vai ter determinado desenvolvimento XX com certa idade e uma menina vai ter um determinado desenvolvimento na mesma idade só X, sabe? É pensar assim, o quanto aqui tem uma leitura gendrada dessa evolução, desse desenvolvimento que a gente não percebe, né? E alguém pode dizer assim, mas o biológico prova isso, por exemplo. Mas aí que está uma questão, né? O quanto essa tensão biológico e gênero, ela já está pensada de um determinado jeito que acaba fazendo com que a gente não consiga ter uma leitura crítica, inclusive sobre o biológico, né?
Essa questão do biológico, eu vou deixar mais para o Eduardo falar, porque ele tem formação em biologia e ele pode desenvolver mais sobre essa questão. Mas é importante que a gente consiga pensar assim, por que a gente não consegue ter um raciocínio crítico sobre isso, sabe? O quanto a minha formação faz com que eu não consiga ter um raciocínio crítico sobre essas leituras, assim, fazendo com que eu já entenda que aquilo está dado, que aquilo está pronto. Né? Que o corpo, por exemplo, o corpo é só biológico e não tem mais nada que atravessa o corpo, não há mais nada que atravessa o desenvolvimento, já tem um caminho dado para cada um de nós, que já está pré-estabelecido. Né? E isso acontece, né? Isso é fomentado, assim, isso é contribuído por essa leitura muito generalista que a gente acaba tendo na nossa formação. E por isso, né, de novo, né, a gente trazendo a questão do título da nossa atividade, né? Por você pensar, né, a nossa formação, seria ideal, né, que a gente tivesse uma formação que ela fosse muito mais transversal nos seus temas, onde as disciplinas elas pudessem se comunicar e a partir daí a gente conseguir alcançar uma visão muito mais ampla sobre aquela pessoa a partir daquilo que tudo que a constitui, a partir daquilo que tudo a atravessa. Né? E aqui a gente foca no gênero, principalmente se a gente for pensar por ser um conteúdo importante, por ser uma questão importante, porque fala de cada um de nós, de certa medida, né? Toca cada um de nós de certa medida, e principalmente porque a gente vê a importância da gente de a gente ter profissionais de psicologia que tenham uma formação e que tenham um olhar voltado para essas questões de gênero, para perceber o quanto esse conteúdo, né, essa questão, está presente na nossa vida. Né, e o quanto isso pode, de algum modo, participar da tua intervenção, do teu manejo, da tua atuação. Né? E isso, ao nosso ver, acaba contribuindo para que a gente possa ter uma visão mais ampla sobre as coisas. Né? Eu vou passar um pouco para o Eduardo agora, aí ele vai fazer a fala dele e depois a gente vai continuando. Olá, gente, boa noite. Vocês estão me ouvindo? Eu tô. Então, gente, obrigado, Cleison. É muito bom estar aqui contigo, porque além de sermos profissionais juntos, a gente também tem uma relação de afeto, de amizade, para além das discussões filosóficas, científicas e sei lá mais o quê. E eu acho muito importante que essa relação de afeto ela seja colocada, né, seja ressaltada nesse trabalho, porque é a partir talvez dessas relações de afeto que a gente consiga compreender o outro a partir das suas vivências, do seu modo de ver, da sua visão de mundo, de uma forma crítica, óbvio, mas sem a existência de disputas ferrenhas, vamos dizer assim, do campo do ponto de vista das agressividades, vamos dizer assim, de um debate que possa ser realizado com responsabilidade, com crítica, com afeto também. Então, acho que isso é uma questão que é bem interessante, bem importante, talvez, ser pontuada, de como que nós podemos também formar outras contribuições nas discussões que a gente possa ter ao longo da nossa vida acadêmica, da nossa vida profissional e da nossa vida pessoal também. Né? E eu acho que, partindo do que o Cleison falou, ele trouxe algumas questões sobre a prática profissional dele, e uma delas é que ele já é psicólogo há mais tempo do que eu. Eu sou formado, fui formado em 2018 pelo UFAM, pela Universidade Federal do Amazonas. Então, enquanto psicólogo, eu estou há mais ou menos 2 anos agora. Durante esse tempo, eu fiz a especialização em sexualidade, gênero e direitos humanos pela UEA, e nesse momento eu estou realizando o mestrado pelo programa de pós-graduação de psicologia da UFAM. Mas tivemos, de alguma forma, experiências na nossa formação muito semelhantes quando a gente pensa nessa questão de como é discutido e em que momentos são discutidas as questões de gênero e sexualidade.
E antes de até começar a falar um pouco dessa forma, como é discutido, ou em que momentos, é importante talvez salientar um pouco de que gênero, né, de que conceito de gênero é esse que a gente está falando, e de que conceito de sexualidade é esse que a gente traz, e que fazem parte do título dessa nossa fala, né? Então, a minha formação, ela vem tanto de uma epistemologia, de um conhecimento de base psicanalítica e também que dialogue com uma epistemologia de base sócio-histórica. São as duas grandes áreas, acho que, da psicologia com as quais eu trabalho, das quais eu tenho interesse e com as quais eu tento fazer esse diálogo. Então, quando eu trabalho com a ideia de gênero, eu trago principalmente algumas contribuições da psicologia sócio-histórica, por entender que ela tem muito mais diálogo atualmente, e ela tem sido uma contribuição muito grande também para outras áreas da psicologia, como a psicanálise, na percepção da característica do gênero poder ser visto como um construto histórico, um construto social, um construto cultural que não está marcado nas nossas vidas de uma forma universal. Como assim? Que não existe uma universalidade do que seria ser gênero, do que seria sexualidade. As formas como vemos as relações a partir de uma lente de gênero, a partir de lente de sexualidade, elas variam ao longo da história, elas variam no espaço, em diferentes lugares, em diferentes culturas, e apresentam determinadas características que, em alguns momentos, podem ser vistas como universalizadas, mas não universais, no sentido de abarcarem toda a complexidade do sujeito, mas que também apresentam as suas particularidades, as suas singularidades. O que é gênero para a gente, nós, da região amazônica, cidade de Manaus, nas nossas especificidades, é diferente do que é visto gênero, por exemplo, na Rússia, em que a gente vê uma política, né, um embate político muito grande de realmente naturalizar e cristalizar concepções de gênero que em outros lugares do mundo já são vistos de uma forma muito mais complexa, de uma forma muito mais abrangente, de uma forma muito mais flexível. Então, o que a gente considera nessa situação é que o conceito de gênero, ele é histórico, ele é cultural, ele é social. E ele está, nessa situação, abarcada, né, ela está ancorada em aspectos biológicos também. Por quê? Porque o nosso corpo também ele é um corpo biológico. A questão que o Clayson fala, mas o biológico deveria ser considerado, tal, no discurso de algumas pessoas com relação a essas temáticas, é de que a nossa história enquanto psicologia, que é uma história de tentativa de ser legitimada enquanto ciência, ela se aproximou muito mais das ciências biológicas, das ciências da natureza, e se afastou radicalmente em algumas situações da sua base de constituição, que é a filosofia, a sociologia, a antropologia. E ao se aproximar totalmente, ou em sua maior parte, das ciências da natureza, das ciências biológicas, ela acaba se aproximando de uma perspectiva também determinista biológica. Ou seja, de que a biologia ela poderia explicar e dar conta de toda a complexidade do sujeito, de toda a complexidade do ser humano. E isso, com o tempo, com o passar do tempo, com a nossa história, ela começa a ser derrubada, onde a biologia ela é um recurso, um instrumento a mais para tentar se aproximar da compreensão desse sujeito. Ou seja,
nós somos seres com corpos que também são biológicos, mas esses corpos biológicos, eles não estão descolados, eles não estão separados das nossas relações sociais, da nossa relação com a história da humanidade, com a história da nossa cultura. Ela não está descolada de como essas relações, nós produzimos e somos produzidos nessas relações. Um exemplo que, quando a gente estava fazendo esse movimento de construir a roda de conversa, o quanto a justificativa biológica ela é utilizada para explicar questões de gênero e sexualidade, num ponto de vista de que existe um natural, uma natureza. Não pode isso porque não é da natureza. Isso aqui é o certo porque isso é da natureza. Mas a gente esquece que muitas das coisas das experiências que nós vivemos enquanto seres humanos em um ambiente, em um lugar social, ele vai para além da natureza também. Por exemplo, utilizando ferramentas que nós humanos construímos, e é uma das características da nossa espécie. Um exemplo, a nossa espécie, enquanto espécie, entre aspas, biológica, é uma espécie que não tem nenhuma estrutura, nenhuma capacidade biológica, corporal, cromossômica, para voar, por exemplo. Né? A nossa espécie não foi desenhada no percurso da evolução humana para voar. Não, no entanto, não quer dizer que a nossa espécie não tem experiência em dominar os ares. Nós criamos inúmeros instrumentos, nós criamos inúmeras ferramentas que nos permitem alcançar e chegar em um determinado local, em um determinado espaço, que a nossa constituição biológica, por si só, não permitiria. Por si só seria a nossa limitação, né? A mesma coisa, por exemplo, de a gente não ser constituído biologicamente para aguentar muito tempo em grandes profundidades. Mas nós tivemos ao longo da nossa evolução a capacidade de construir ferramentas, de construir instrumentos que nos permitissem também chegar nesse lugar. Então, se a gente perceber, e isso daí também é uma definição de questão histórica, de questão social. Por que a gente vai voar? Por que a gente vai explorar grandes profundidades? Por que a gente vai explorar lugares desérticos? Isso tudo também tem uma questão social, tem uma questão histórica relacionado às nossas relações, as relações de conquistas, relações de busca de novos lugares, busca de novas situações, né? E a gente tem isso na nossa história, tanto antiga quanto recente. Tentar, entre aspas, e aí a gente vai falar isso também na relação de sexualidade e gênero, tentar ter poder sobre os espaços, tentar ter poder enquanto espécie, enquanto sujeito também, de espaços que até então não nos cabem ainda, né? Isso a gente vê, por exemplo, na grande corrida que ainda existe, né, ainda é presente, em tentar dominar planetas diferentes, lugares fora do planeta Terra diferentes, que também nosso corpo, enquanto corpo biológico, não foi preparado para isso. Então, entender que essa constituição biológica, ela não é destino, ou seja, ela não está, as nossas experiências, as nossas vivências, a nossa subjetividade, ela não está destinada a se conformar ao que o nosso corpo biológico inscreve, porque a gente é muito mais do que isso, é muito mais além desse corpo, e também não é o nosso determinante. Ela não determina as nossas formas de relação, ela não determina nossas formas de vida. Ela é parte disso, mas não o todo. Ela não é aquilo que
dar conta de explicar tudo, né? E aí, quando a gente fala dessa questão de gênero e sexualidade, voltando, a gente também fala de que gênero e sexualidade também são campos de batalha, são campos de disputa de poder, em que existem determinados tipos de discursos que tentam limitar as nossas experiências humanas nesses campos, enquanto relação com o nosso corpo e com o corpo do outro, numa experiência generificada e numa experiência em relação aos afetos, ao prazer que tem a ver com a questão da sexualidade, né? Quando a gente fala, por exemplo, quando a gente pensa um pouco no Foucault, quando ele fala da história da sexualidade, ele fala que a sexualidade, ele traz como a hipótese dele, que ele vai confirmar depois, de que a sexualidade ela não foi reprimida, e que ela não é reprimida, mas que ela é um dispositivo utilizado, e muito utilizado, para conseguir normatizar modos de vida, modos de ser, a partir de uma visão de mundo política, de uma visão de mundo social, daquele grupo social, daquela cultura. Se a gente for perceber isso, se a gente for botar isso como algo muito presente, a gente está vendo que nunca se falou tanto de gênero, nunca se falou tanto de sexo como nos últimos tempos, né? E mesmo em sociedades que estão passando por discursos políticos mais conservadores, mesmo assim, esses discursos políticos continuam falando de sexo, continuam falando de gênero, mas eles continuam falando a partir de um ponto de vista, que é esse ponto de vista do determinismo biológico, que é esse ponto de vista da normatização do que é certo e do que é errado, e da proibição ou do julgamento de pessoas que escapam, fogem dessas normas, dessas regras que tentam impor, né? A gente volta, por exemplo, a falar de um tempo para cá em estratégias que há muito tempo já foram derrubadas, como, por exemplo, a estratégia do celibato enquanto método preventivo de infecções sexualmente transmissíveis ou com relação à questão de gravidez, né? Desconsiderando quais são os aspectos sociais, quais são os aspectos culturais que também estão entrelaçados e já foram considerados em outros estudos, que inviabilizam e impossibilitam a ideia do celibato. Mas falar de celibato é falar de sexo, falar de celibato é falar de gênero também. Quem é que vai ser celibatário? É o homem também? Né? Quem é que vai evitar o sexo? Numa discussão muito biológica, quem vai ser proibido o sexo não vai ser ao homem, vai ser a mulher. Então isso é uma relação de análise que a gente pode ver como a categoria gênero e a categoria de sexualidade, ela está atravessada e ela pode dar conta de também tentar se aproximar de explicações desses fenômenos, né? E aí, quando a gente fala da transversalidade, que também está no título da nossa fala, e o Cleison já trouxe muito bem a ideia de que a gente comunga, vamos dizer assim, do tipo de educação, do tipo de formação do psicólogo que a gente acredita, e a gente vai depois abrir para conversar justamente sobre isso, de que forma isso pode ser feito. Quando a gente fala de transversalidade, a transversalidade, ela, antes de tudo, ela deve ser considerada uma epistemologia, ou seja, uma forma de produzir conhecimento. Ela estaria, de alguma forma, diferente da interdisciplinaridade, porque a interdisciplinaridade seria uma forma de fazer. Como assim?
na transversalidade, nesse conhecimento transversal, nós não produziríamos um conhecimento psicológico ou criticaríamos a construção de conhecimentos psicológicos que se basearam apenas em um determinado tipo de conhecimento, que era justamente um conhecimento voltado para a interiorização do ser, para uma subjetivação desse ser enquanto também modelo explicativo determinante. Numa educação, numa construção de um conhecimento psicológico transversal, nós voltaríamos ou começaríamos a pensar em abarcar outras formas de conhecimento sociológico, filosófico, antropológico, biológico, entre outras formas culturais e tal, na produção de explicações, na produção de conhecimentos mais próximos de tentarem compreender a nossa complexidade. Ou seja, que poderíamos construir conhecimentos tentando abarcar o máximo de produções de conhecimento de outras áreas, de outros ramos do conhecimento humano. Isso já estaria dentro, então, da formação do próprio conhecimento da psicologia. Então, pensar a transversalidade a partir disso seria pensar que a nossa produção ela precisa ser pensada não apenas do ponto de vista psicológico, não apenas do ponto de vista de uma abordagem específica ou de um tipo de visão de subjetividade específica, mas que ela dialogue também com que modelos sociais são vistos dentro da sociologia, que modelos etnográficos, que modelos de ser humano a antropologia pensa, a filosofia pensa, a biologia pensa, para que isso pudesse estar dentro do arcabouço das nossas produções. É diferente de uma interdisciplinaridade, porque a interdisciplinaridade ainda mantém cada um no seu quadrado. Ainda mantém psicólogos enquanto só psicólogos, sociólogos enquanto só sociólogos, antropólogos enquanto só antropólogos, e o diálogo, ele é muito mais um diálogo acaba sendo mais um diálogo de embate do que um diálogo de construção coletiva em alguns momentos. E a transversalidade, ela tenta trazer essa possibilidade. Quando a gente fala de gênero e sexualidade e transversalidade, é justamente mostrar que a produção de conhecimento psicológico em qualquer área, em qualquer abordagem, em qualquer fenômeno humano que a gente tente conhecer, ela precisa ser construída sendo atravessada por conhecimentos de gênero e sexualidade. Antes de mais nada, também. Né? Ao falar de clínica, a gente precisa falar de sofrimento psíquico, de fenômenos, talvez, psicopatológicos, ou desconstruir o fenômeno psicopatológico, a partir de uma visão de gênero também, a partir de uma visão de sexualidade também. Como que esse gênero e a sexualidade, como o Cleiton até falou, elas estão atravessando o sujeito na produção desse sofrimento, na produção da sua condição, da sua configuração enquanto sujeito. No trabalho, como que a gente pode produzir conhecimento acerca da psicologia do trabalho que envolva e que esteja na sua base uma leitura de gênero e sexualidade também. Na psicologia do trânsito, na psicologia da saúde, na psicologia social, na psicologia escolar, educacional. É entender que todos os ramos da psicologia, elas precisam dialogar com um conhecimento relacionado e referente a gênero e sexualidade. Logicamente, não somente isso. E aí vem a questão de transversalidade. Né? Nós somos sujeitos que somos marcados por diferentes fatores. Então, essa nossa construção de conhecimento, essa nossa epistemologia, o repensar o nosso conhecimento, a nossa produção de conhecimento dentro da psicologia, ela também precisa contemplar discussões de raça, de classe, de religiosidade e de gênero e sexualidade. Não quer dizer que
em algum momento, nós vamos conseguir dar conta de explicar o sujeito. Porque isso também é uma questão que a gente precisa levar em consideração. A gente tenta se aproximar de conhecer os fenômenos psicológicos, de conhecer a complexidade do sujeito. Mas o conhecer não é a finalidade em si. O conhecer ele é o trajeto, é o que nos movimenta para a produção de conhecimento, para a produção de saberes, para a produção de explicações que possam, de alguma forma, serem utilizados para modificar a sociedade e modificar no ideal de sociedade que seja também um ideal social político, um ideal de sociedade mais justa, mais igualitária, mais democrática, né? Que possa realmente abarcar o respeito e a convivência, e a vivência de diversas possibilidades que esse sujeito pode ter na sua vivência consigo mesmo, na sua vivência com o outro também. Né? Então, quando a gente fala em repensar essa formação do psicólogo, talvez de um modo mais prático, de um modo mais palpável para a gente, principalmente para quem ainda está iniciando, quem está entrando na psicologia agora, ou quem já está na metade ou quase no final e começa a perceber, começa a criticar que a sua formação talvez não lhe preparou o suficiente para lidar com determinadas questões, tentar construir uma forma de incluir e discutir gênero e sexualidade ao longo da formação do psicólogo. E não somente em um ponto específico, como uma disciplina X, uma disciplina obrigatória, ou uma disciplina optativa que fale de tal tema. Não, é entender que esses dois marcadores, eles fazem parte da subjetivação, né, da nossa subjetivação enquanto seres humanos, e podem ser observados, podem ser conhecidos nas mais diferentes áreas onde tiver ser humano. Faz parte da nossa constituição as relações de gênero, as relações de sexualidade que são impostas, as que a gente tenta quebrar, as que a gente consegue, de alguma forma, subverter. Tudo isso acaba acontecendo ao longo da nossa constituição, da nossa subjetivação enquanto história de vida individual e enquanto história de vida social também. Acho que um pouco da minha fala, que eu falei demais até um pouco, seria relacionada a isso. Eu queria trazer alguns pontos também, e ainda muito assim de encontro essa coisa da formação, né, da maneira como a formação é pensada, da maneira como a formação é organizada. Até pouco tempo atrás, né, assim, até uns 2, 3 anos atrás, mais ou menos, quando a gente olhava as grades dos cursos de psicologia que existem em Manaus, se eu não estiver enganado, acho que a gente tem 9 ou 10 cursos de psicologia. 9 ou 10 mesmo. 9 ou 10, né? 9 ou 10 cursos de psicologia atualmente na cidade. Quando a gente vai olhar as grades, né, até então, uns 3 anos atrás, mais ou menos, a gente tinha apenas uma faculdade que tinha uma disciplina de psicologia do gênero no 10º período, que é essa disciplina que eu ministro. A gente tinha a UFAM como uma disciplina como optativa de psicologia da sexualidade, mas a grade, a ementa da disciplina era uma ementa muito psicopatologizadora, que estava olhando para transtorno, olhando para intervenção, muito pautada numa perspectiva cognitivista comportamental. E aqui eu não estou dizendo que essa perspectiva é inválida, isso é uma perspectiva, mas é curioso quando a gente olha para essa perspectiva já pelo viés intervencionista e psicopatológico. E quando a gente começou a observar outras grades sendo reformuladas para que elas pudessem, de algum modo,
terem, né, algum tipo de discussão de gênero, ou até mesmo de sexualidade, normalmente essa disciplina, ou ela ficava no campo optativo, ou no campo de disciplina obrigatória, mas muito no final do curso. Uhum. E o final do curso, como assim, alguns aqui já sabem, outros estão descobrindo, é um momento onde a gente está muito para o campo do estágio, e a gente tem pouca disciplina teórica. E acaba que nesse momento do curso, a maioria de nós é levado a supervalorizar as disciplinas práticas de estágio e a valorizar menos as disciplinas teóricas que ainda existem na grade. Isso, principalmente no 10º período, acaba tendo esvaziamento da sala de aula ao decorrer do período. Isso, assim, pensando aqui no certo ideal de que todo mundo ali daquela turma é aberto para discussão, tem algum tipo de interesse na discussão. A gente sabe que na prática não é isso que acontece. Alguns de nós têm alguma visão prévia ou pré-conceituosa sobre a discussão de gênero e acaba fazendo não estando aberto à discussão, né? Aí, hoje, a gente vê algumas grades com essa disciplina, né, de gênero, por exemplo, como obrigatória, mas como uma disciplina online, uma disciplina EAD. Então, é curioso, assim, quando disciplinas como essas aparecem, mas sempre num campo, assim, que é difícil a discussão, que fica complicado a discussão acontecer, por exemplo, ou quando é muito para o final do curso. E isso, sim, gente, sem considerar aquilo que eu falei agora há pouco, do quanto da formação ela é pensada de uma maneira generalista. E os problemas que essa formação generalista acaba acarretando, como eu falei agora há pouco, como o Eduardo também trouxe na fala dele, né, do quanto essa formação ela acaba sendo não só generalista, mas muito isolada uma disciplina da outra, sem uma comunicação. Junto disso também, um outro ponto que eu queria colocar é a questão do professorado, né? Então, assim, quando eu ministrei essa disciplina de gênero a primeira vez na minha vida enquanto professor, eu tinha ali uma proximidade com psicologia social. Era um outro professor que ministrava essa disciplina, mas ele precisou se desligar da faculdade para poder assumir um trabalho que ele tinha sido convocado. Aí me colocaram para ministrar essa disciplina, mas eu não tinha formação para a disciplina. Eu fui tendo a formação ao decorrer da disciplina, né? Então eu estudava para poder ministrar. Óbvio que, por conta da minha história de vida, das minhas experiências, das pessoas que eu tinha ali algum tipo de relação, de uma amizade, eu já conseguia ter noções, assim, do que procurar, como procurar, onde ir. E isso assim, né, pensando na minha condição, né. Junto disso, né, eu participei, né, não concluí, mas eu participei do curso, né, de gênero e sexualidade e direitos humanos da UEA, que foi a especialização que o Eduardo comentou no início da fala dele, que me ajudou muito também, e fora estudos, né, ao decorrer, que acabam contribuindo para que eu consiga manejar a disciplina. Por que eu estou falando disso? Porque junto da formação generalista, a gente acaba tendo em muitos contextos, principalmente na faculdade particular, professores que assumem uma disciplina onde eles não têm nenhuma formação para aquela disciplina, onde eles não têm nenhum tipo de leitura para aquela disciplina. E isso acaba afetando negativamente o manejo da disciplina. Isso, assim, pensando só o problema da formação daquele professor, né? Só pensando isso, fora outras questões que podem estar em jogo aí. E aí que está o ponto, sabe? É pensar que, junto disso tudo, a gente pode também encontrar esse problema, né, de um professor que assume a disciplina, mas ele não tem uma leitura prévia de gênero, ele não tem uma leitura prévia de psicologia social, principalmente psicologia sociohistórica, não tem uma leitura prévia sobre estudos de sexualidade, estudos do corpo, estudos de direitos humanos. E isso acaba fomentando no desenvolvimento de uma disciplina que acaba, muitas vezes, não contribuindo. E alguém pode pensar assim, mas não é melhor ter do que não ter? Isso é muito complicado, assim, pensar de que é melhor ter a disciplina do que não ter. Porque é meio que uma coisa vai anulando a outra, assim, quando a coisa é feita de qualquer jeito. Junto disso também, né, acho que um ponto para poder fechar minha fala, e acho que a gente pode abrir para perguntas, para ouvir vocês, tem uma referência, assim, no campo da psicologia, no campo dos estudos de gênero,
lá da UNB, a professora Valesca Zanello, inclusive uma das pessoas que vai estar no evento, vai estar em um dos eventos que vai ter aqui, digamos assim, do mês da psicologia, né? A professora Valesca Zanello, uma pessoa assim, de referência, né? Ela vem estudando o papel do gênero nos modos de subjetivação e os impactos do gênero na saúde mental. E ela tem assim, uma trajetória muito bacana assim, nesses estudos, é uma referência que eu indico para vocês. O trabalho dela começou com gênero porque ela era professora de psicopatologia. E ela começou a fazer pesquisa com pessoas e usuários que vão ao CAPS, né? E ela foi percebendo que tinha coisas que apareciam nas queixas desses usuários, dessas pessoas. De que, por exemplo, um homem se queixava de uma determinada coisa, normalmente era o mesmo conteúdo que estava presente na queixa daquele homem. Quando era uma mulher, as queixas eram de outra ordem. Então, ela foi observando isso e foi produzindo toda uma série de trabalhos e de artigos aí que vocês conseguem achar na internet, mostrando que existem maneiras de subjetivação do ser homem, do ser mulher, que são atravessados pela questão de gênero. Não apenas pela questão de gênero, mas também pela questão da raça, da classe, da etnia, da geração, e de uma série de outras coisas, que também participam da nossa formação e da nossa subjetividade. Mas o que ela vai observando nas pesquisas dela é que eu sofro, o meu sofrimento também está alicerçado no meu gênero, na maneira como eu fui subjetivado pelo meu gênero, na maneira como a minha subjetividade foi construída pelo meu gênero. Isso é muito, muito significativo, assim, muito interessante. Por que eu estou falando dela? Porque, por exemplo, um fenômeno como o suicídio, que é um fenômeno que a gente, enquanto psicólogo, tem uma preparação muito baixa, muito rasa para lidar, porque normalmente a nossa formação, por ser generalista, como eu falei agora há pouco para vocês, ela não abarca tudo, e quando ela abarca é muito raso, é muito rápido, e certos temas, que são temas que são vistos como delicados à sociedade, eles são tratados de um jeito que, ao meu ver, se não for bem manejado, parece banalizar o tema. Então, por exemplo, um tema desse como o suicídio, parece um desses temas, assim. Normalmente a gente trata o suicídio como um problema ou moral, ou um problema de uma ordem religiosa, divina, ou um problema que alguma coisa fraturou naquela pessoa porque ela não tinha capacidade de lidar com os problemas da vida. Normalmente a gente faz essas leituras, assim, do suicídio. E a gente acaba não vendo o suicídio, por exemplo, como um problema de saúde pública. Uma questão. Outra questão, porque a gente vê assim, tantos adolescentes, né, tantas crianças, principalmente adolescentes ou jovens universitários cometem suicídio. É pensar assim, será que essa vida escolar, essa vida universitária não participa disso também? O modo como esse mundo universitário, esse mundo escolar não participa do sofrimento dessa pessoa, né? Junto disso, dizer que ele não teve capacidade, ou ela não teve capacidade de segurar, né, os problemas da vida, e por isso essa pessoa fratura, e por acaso ela suicida, isso é uma perspectiva muito liberal, que coloca assim a ideia de que aquele sujeito não teve força individualmente para lidar com a vida, né? Então, acaba que certos fenômenos a gente individualiza de um determinado modo e acaba não vendo as coisas que estão junto ali, como o gênero. E por que eu estou falando do suicídio? A professora Valesca Zanello, junto com o orientando dela, o Felipe, fizeram um trabalho, a partir da pesquisa de mestrado do Felipe, que também é psicólogo, sobre isso, assim, o quanto o fenômeno do suicídio é um fenômeno gendrado, por exemplo. Então, se a gente vai olhar as estatísticas, homens se matam mais do que mulheres. E a gente não se questiona por quê, né? O que faz, né, essa estatística apontar por que homens se matam mais do que mulheres? Ou seja, será que, junto de uma série de coisas que participam do fenômeno do suicídio, não tem um elemento presente na masculinidade que contribui para que a minha saúde mental sofra determinados impactos que me levem ao suicídio, por exemplo? Será que, por conta da minha masculinidade, eu acabo tendo certo acesso a determinadas coisas na vida que geram impactos na minha saúde mental, que contribuem para a possibilidade do suicídio? Então, se a gente for pensar, por exemplo, o fato de que homens, desde muito cedo, são ensinados a abafarem seus afetos, a não olharem para os seus afetos. Atualmente, na minha experiência enquanto psicólogo clínico, hoje,
eu consigo dizer que os meus pacientes acabam sendo metade-metade. Metade homens e metade mulheres, assim. Mas durante muito tempo, eu atendia basicamente, dos meus pacientes era 80%, 90% o público era feito de mulheres, por exemplo. Isso diz muito do lugar onde os homens colocam os seus afetos. Né? E junto disso, pessoal, quando eu recebo pacientes homens, na maioria das vezes, esses problemas, eles são problemas de uma certa ordem biológica, sexual, no sentido assim, eu estou com problema de ereção, por exemplo, e isso fala muito da masculinidade, fala muito do lugar que eu coloco a masculinidade, do que eu posso sofrer com a minha versão masculina, com o fato de eu ser homem, né? O que posso, o que não posso sofrer, por exemplo. Tem uma questão de gênero envolvida aí. Né? Então, nesse sentido, até para eu não me alugar aqui e a gente poder começar a ouvir vocês e ver as perguntas, eu super oriento, assim, né, quem tem interesse, procurar os trabalhos da professora Valesca Zanello. Ela tem uma página no WordPress, dá para achar na internet, só botar Valesca Zanello, que vocês conseguem ter acesso a uma série de artigos dela, trabalhos dela. Eu acho uma referência bacana, assim, por ela ser psicóloga, ela já trabalha um bom tempo com essa questão, ela propõe uma discussão de gênero, bem interessante para essa questão dos modos de subjetivação, é uma referência que eu utilizo muito nas minhas aulas, ela vai estar num dos eventos também, aqui o Capsico está promovendo. Então, eu acho interessante a gente pensar isso e conseguir observar o quanto a gente precisa de uma formação que vá de encontro a essa transversalidade, como o Eduardo bem explicou, que contribua para que a gente possa transpor essa formação generalista da psicologia e consiga olhar o ser humano naquilo que compõe ele. Né? Não apenas o gênero, mas o gênero, a sexualidade, a raça, a classe, a etnia, a geração, a regionalidade, né, o lugar, a região que ele mora no país, por exemplo. Tudo isso contribui para o modo como a gente se experimenta, o modo como a gente experimenta os nossos desejos, nossos afetos, a nossa sexualidade, o meu gênero. Tudo isso é atravessado por essa série de questões. Né? Então é importante que a gente consiga, de algum modo, construir essa racionalidade. Quer falar alguma coisa, Eduardo? A gente já passa. Acho que a gente pode passar. Tem umas questões que eu estava vendo aqui no chat que eu acho que vão contribuir para algumas outras coisas que eu gostaria de falar também. Tem uma pergunta aqui, gente. Posso ler? Pode. O Flávio Henrique está perguntando, é a primeira pergunta que a gente tem. Já existem ações para reorganizar as grades dos cursos de formação em psicologia para integralizar cada vez mais as questões de gênero à formação do psicólogo? Quer que eu responda? Eu posso responder também. Assim, eu vou comentar um pouquinho, e o Eduardo comenta um pouco, porque a pesquisa dele de mestrado vai de encontro a isso. O que acontece? Só a título de informação. A nível universitário, né, para uma grade ser construída e ser atualizada, ser reatualizada, ela depende do NDE do curso, que é o Núcleo Docente Estruturante. De maneira geral, esse núcleo ele existe em qualquer colegiado de um curso universitário, de maneira geral. Ele é formado por professores do próprio curso, não são todos os professores do curso que compõem o NDE, é uma parte dos professores. Normalmente, eles são escolhidos pelo coordenador do curso, normalmente, e eles que fazem esse trabalho, de pensarem a formação de uma grade. Então, o que acontece? Né? Por que eu falei disso? Porque, para uma disciplina entrar ou sair da grade, ou ela ficar como obrigatória, ou ficar como optativa, e atualmente, considerando a pandemia, porque a gente ainda está vivendo uma pandemia, ser uma disciplina presencial, ou uma disciplina remoto, por exemplo, tudo isso é pensado pelo NDE. O NDE que é responsável por pensar esses lugares numa grade. Então, se a gente tem um NDE que não tem uma sensibilidade para essas questões, existe uma chance de não ter nenhuma discussão dessa numa grade. Então, se a gente tem um NDE, por exemplo, que não tem nenhum tipo de sensibilidade, ou não tem nenhum membro do NDE que tem formação, por exemplo, em direitos humanos, muito provavelmente essa grade em psicologia não vai ter nada de direitos humanos, e se tiver, vai ser no campo optativo, por uma demanda do Ministério da Educação. Isso é extremamente problemático, porque eu trouxe o exemplo dos direitos humanos, aí eu explico e passo para o Eduardo.
Porque quando a gente olha para o código de ética do profissional de psicologia, a primeira fala do código de ética é apontando que o código de ética da nossa profissão, ela é pautada nos direitos humanos. Então é imprescindível que o profissional de psicologia conheça minimamente os direitos humanos, porque é de lá que nasceu o código que organiza, que fiscaliza, que orienta a tua profissão. Então seria mais ou menos isso de maneira geral. Uhum. Acho que além disso, a gente tem essa questão dessas discussões que são institucionais, né, que são as NDEs, de construção dessas grades curriculares, mas a gente tem existe uma base curricular nacional, né, existe uma base curricular geral que norteia a construção dos cursos de psicologia no Brasil, né? Então, existe e aí, nesse sentido, eu acho que confirma muito o que o Cleison traz, que essa base curricular nacional, ela ainda é uma base muito generalista. Então, se a gente tem cursos de psicologia que são muito generalistas no Brasil, talvez em umas regiões mais do que em outras, isso se dá também em decorrência de que é uma formação que tem um parâmetro nacional, que tem um parâmetro ali regulatório. Mas que, logicamente, dependendo de cada curso, dependendo de cada instituição, vão ser feitas inserções e modificações que deem conta desse parâmetro, dessa base curricular nacional, e que também consigam, de alguma forma, respeitar, se posicionar em relação às especificidades das regiões, das suas questões, de suas problemáticas. Na questão já institucional, a partir dessa questão das NDEs, como bem falou Cleison, a gente também tem que entender que essas discussões, elas também são discussões políticas, né? De que forma esse currículo ele vai ser construído? Esse currículo ele não é só uma norma de quais vão ser as disciplinas, de como elas vão ser feitas. Elas também são uma visão de mundo. A gente tem análises de diferentes estudos e alguns estudos que eu fiz ao longo da minha formação foram em análise de currículo, inclusive meu TCC da pós foi na inclusão de sexualidade de gênero nos currículos de formação de professores de licenciatura, né, nos currículos de licenciatura da UEA, de saber como que essas temáticas elas estavam inseridas nesses documentos. A gente vê que até na educação, que aí acho que dialoga com o que a Fabiana Fernandes falou sobre a experiência dela com a educação, de que a formação de professores, que é uma formação que também deveria vislumbrar o ensino transversal, porque ele, nos parâmetros curriculares nacionais da educação básica, existe a intenção de ter temas transversais, dentre eles a sexualidade, a discussão de sexualidade de gênero, mas não existe uma preparação desses professores em conversar, em discutir sobre essas temáticas. Quando há em disciplinas específicas ou em formações específicas, como a formação de ciências biológicas, formação de ciências naturais, numa perspectiva biológica, né, numa perspectiva biologicista dessa sexualidade, desse gênero, e pouca ou quase nenhuma formação de professores de outras áreas em uma discussão também que abranja psicologia, sociologia, antropologia de gênero e sexualidade. Então, a gente está falando aí de um desafio, né, e de uma dificuldade que a gente encontra tanto na educação básica como na formação do professor. Quando a gente vem para a psicologia, a gente também está falando de uma, entre aspas, deficiência da construção dos nossos currículos, que não são pensados ainda nessas propostas. Nós temos uma formação de psicologia ainda na vertente generalista que o Cleison falou, mas também muito tradicional, muito voltada ainda para a clínica, por exemplo, né? São poucas as universidades, acho que aqui no Norte e Nordeste, que
tem uma grade, ou que tem uma formação de psicólogo que priorize também outras áreas da psicologia que não a clínica. Porque, de certa forma, a gente ainda tem uma visão de psicologia, desculpem, enquanto apenas psicologia clínica. Né? Então, isso já dá conta de como que esses currículos foram pensados, de como esses currículos são formados e de como esses currículos continuam produzindo visões de mundo tradicionais. Né? Então, como eu falei que essas construções desses currículos também são disputas políticas, é compreender que em algumas instituições, mais do que outras, em alguns momentos históricos, mais do que outros, e aí a gente sempre tem que lembrar dessa questão de que nós somos parte de momentos de construções históricas e culturais, esse embate, esse debate sobre a inclusão do que, a exclusão do que, ela está acontecendo o tempo todo, algumas vezes com mais flexibilidade para a inserção de determinados temas, que são determinados temas sociais, de interesse da sociedade, de diferentes grupos, outras com uma negação muito grande da inserção desses temas. Né? E isso não é um aspecto que é só da psicologia, isso é um aspecto geral da formação de diferentes cursos e da formação de professores para a educação básica. Então, isso é uma visão de mundo, uma visão de sociedade que nós ainda estamos em resistência para tentar construir um outro modelo de sociedade mais igualitária, mais justa, mais cidadã, vamos dizer assim. Enquanto construção política, como eu disse, em algumas instituições mais do que menos, existe em algumas instituições a possibilidade dos alunos, né, dos graduandos participarem da discussão dessa construção de sua grade curricular, da modificação de sua grade curricular. Na UFAM, isso tem acontecido já faz um tempo, acho que já estão até no período antes da pandemia, pelo menos estavam tentando já finalizar a construção dessa nova grade curricular da UFAM, vendo questões de quais são de tempo, né, sabendo que 6 anos é um tempo muito longo, pelo menos nessa percepção atual, então diminuição do tempo, mas a inclusão, a exclusão, a diminuição ou aumento de determinados temas que devam ser discutidos. E a questão da inserção de temas de sexualidade e gênero foram pensadas de entrar numa grade obrigatória, né? Elas foram pensadas ali na tentativa de se colocar como parte da grade obrigatória. Mas se pensar de que isso também foi uma demanda que partiu de muitas pessoas, muitos alunos também, de tentar colocar essas questões, né? Ou seja, a construção desse currículo, ela parte de um embate que também deveria, né, em algumas instituições, contemplar as demandas da sociedade e as demandas dos seus formandos, né? O que é muito diferente, por exemplo, em instituições particulares, onde essa autonomia e essa liberdade é muito mais cerceada, ela é um pouco mais não permitida, não sei se seria essa palavra, mas ela é um pouco mais cerceada ali com relação à participação de estudantes na construção de transformações do curso de visão de mundo que se deseja fazer, né? Então, não existe nenhum movimento, pelo menos que eu conheça, geral ou nacional, de uma mudança definitiva desses currículos a curto prazo. Mas que essas discussões do que se insere, do que deve ser discutido nesses currículos, já é uma discussão que vem há muito tempo, incluindo a inserção de temáticas de gênero e sexualidade. Mas, como a Fabiana falou, existe também uma resistência política muito grande de parte de parte dos psicólogos e psicólogas também que não concordam com a inserção de determinados temas, incluindo eles gênero e sexualidade no seu espaço de formação profissional, de formação docente. Acho que isso foi muito de encontro
é o que o Dado está falando, a ideia de que fazer psicologia é fazer política. No sentido. A gente não está falando no sentido partidário da ideia de política, mas na ideia de que você, quando faz psicologia, você está pensando no modo de viver em sociedade, o modo de abarcar as pessoas, o modo de lidar com a saúde mental, por exemplo. E nesse sentido, é pensar assim, do modo como uma formação ela é organizada, ela vai preparar um certo profissional. E o que esse profissional vai fazer em sociedade afeta aquela sociedade porque ele já vem construído com uma visão de um certo ideal das coisas ali, de um certo ideal de psicologia, por exemplo. Então, nesse sentido, é importante que a gente consiga reconhecer o caráter político da psicologia, porque qualquer ciência tem um caráter político, qualquer ciência tem um modelo de sociedade, qualquer ciência tem uma maneira de ver o mundo. Óbvio que tem ciências que isso fica mais evidente do que outras. E junto disso também é pensar, né, o teu lugar na tua formação. Em que sentido? De que maneira você vem construindo a tua formação, como tu vem olhando para isso, como tu vem dialogando com a tua formação, para que a tua formação consiga, de algum modo, dialogar com essas outras áreas que a gente está pensando aqui. Né, e até, né, com uma questão de, como posso colocar, de abrir espaços para que a psicologia ela possa ser repensada como ciência. Uma coisa que, assim, ouvindo Eduardo, eu me lembrei, assim, que uma coisa também entra em jogo na formação, que é a questão do professorado, né? A formação que aquele professor tem, por exemplo. Então, dentro de uma certa disciplina, né, numa disciplina é possível olhar para aquela disciplina, repensar a disciplina para que ela possa dialogar com certas outras áreas, né? Por exemplo, eu nunca ministrei psicologia da família, ou psicologia familiar, nunca ministrei, mas é uma área que me chama atenção e eu toda vez vejo que os casos clínicos que professores de psicologia da família trabalham, na maioria das vezes, são casos clínicos de um casal heterossexual, que estão com conflito entre si ou com o seu filho, por exemplo. E assim, a gente só tem casais heterossexuais, né? A gente não tem casais que são homossexuais, por exemplo. Junto disso também é pensar assim, psicologia da família, ou psicologia do casal, será que a gente precisa pensar casos clínicos que tem apenas um casal de duas pessoas? Porque a gente não abarca outras modalidades de relação, por exemplo. Quando eu fui professor de metodologia do trabalho científico durante um tempo, que particularmente é uma disciplina que eu não gosto muito, mas é uma disciplina importante. Porque eu não gosto muito, porque eu acho uma disciplina muito técnica, se ela não for pensada, se ela não for bem organizada. E boa parte dos artigos que eu trabalhava com os alunos eram artigos que trabalhavam com questões de gênero e sexualidade. E isso, porque, né, se a gente for pensar, é uma disciplina de primeiro período, normalmente. E isso não impede com que essa discussão seja feita, né, apenas porque está no primeiro período. Pelo contrário, o fato de que você já está no primeiro período, você já está em formação enquanto psicólogo. E é importante que, nesse contexto, você já tenha contato com esses conteúdos, né? E junto disso, uma última coisa, que tem muito a ver com o que o Eduardo também estava falando, essa questão que a gente vive no Brasil, né, de que tem muitas universidades, faculdades, que são, como posso dizer, são marcas de empresas educacionais, né, de grandes grupos educacionais, que pensam essas grades de maneira extremamente generalista, onde não consegue captar as especificidades de uma região. Então, por exemplo, a gente está caminhando cada vez mais para psicólogos e psicólogas da região norte, por exemplo, que não tem contato com nenhuma disciplina que olhe para o contexto amazônico, para questões indígenas, por exemplo. Eu não estou dizendo que só tem indígena na região norte, tem indígena no país inteiro. Mas é um tema muito caro a nós aqui no norte do país, sabe? A questões amazônicas, por exemplo, é pensar assim, que tipo de psicologia que a gente vai fazer para o povo ribeirinho. Tá? E isso é uma especificidade da nossa região. Se essa grade ela é generalista, e principalmente de uma grade que faz parte de um grande grupo educacional, que pensa a mesma grade para um país inteiro como o nosso, do tamanho do nosso, que tipo de preparo esse profissional vai ter para lidar com indígena, com ribeirinho, por exemplo, com povos amazônicos, que não são povos que vivem em Manaus, por exemplo, né, com pessoas que moram no interior do estado.
Então, quando a gente fala, a gente está olhando para essa questão de gênero, a gente está olhando para um recorte, é importante que pense esse recorte que a gente está fazendo aqui para outros elementos que compõem um ser humano, que compõem uma pessoa. Né? E que a gente precisa, aí, então, pensar uma formação em psicologia que ela seja transversal, como o Eduardo disse, que ela vá de encontro a essas questões e que ela consiga construir conhecimento a partir daí. Acho que tem mais uma pergunta aí. Pode falar. Acho que complementando, acho que perceber que essa psicologia, enquanto espaço político também, ela preza uma visão de mundo, né? Ela preza uma visão de mundo que é uma visão de mundo onde existe esse sujeito universal, né? Onde existe esse sujeito que ele, ao ser compreendido, um sujeito na nossa região seria semelhante, igual ao sujeito em uma outra região totalmente diferente. Que seria esse sujeito liberal, seria esse sujeito do capital, né? Mas esse sujeito generalista, esse sujeito universal, ele é um ideal, ele é uma idealização de um sujeito que não existe, né? De que cada momento, e voltando a bater na ideia da questão sócio-histórica, de que cada momento, de que cada lugar, ele vai apresentar questões, recortes, que vão atravessar os sujeitos, que são, muitas vezes, que são diferentes dependendo do local, dependendo do tempo, dependendo da região, né? E que, se esses grupos, esses recortes, eles não são uma demanda de uma região X, mas elas são de uma região Y. Então, tipo, na nossa região, como falou o Cleison, a gente tem uma psicologia que ainda se constrói de um modelo elitizado, que não produz conhecimento ou não aplica conhecimento a povos que são da nossa região, né, que são específicos da nossa região. Povos ribeirinhos, comunidades, vários grupos, várias etnias indígenas, quem é a mulher na nossa região, quem é o homem da nossa região, quem são as pessoas de diferentes sexualidades da nossa região, que tem semelhanças e especificidades a de outras regiões. Mas é entender que nós temos idiosincrasias que são características da nossa região, mas não são pensadas nas nossas produções de conhecimento psicológico amazônida, nortista, de alguma forma. Então, quando a gente fala, por exemplo, de gênero e sexualidade, é entender também que não existe um conceito de gênero, um conceito de sexualidade que abarca sujeitos universais. Que não abarca, existe um tipo de homem, existe um tipo de mulher, existe um tipo de sujeito heterossexual, um tipo de sujeito homossexual e assim por diante. Não, de que essas relações de gênero, essas relações de sexualidade, elas também são perpassadas, transpassadas, dialogam constantemente com os aspectos culturais da nossa região, os aspectos de classe que a nossa região compõem a nossa região, os aspectos étnicos, raciais, os aspectos religiosos da nossa região. E tudo isso, de certa forma, não é levado em consideração ainda na formação dos psicólogos pelas nossas universidades daqui da região norte, né, tanto de Manaus como possivelmente de outras regiões fora da capital, né? E aí também região norte no sentido de Acre, Roraima, Rondônia, Pará. Como que essas universidades, como que esses lugares estão formando psicólogos que se atentem à nossa região. Uma questão que é muito interessante, por exemplo, de se pensar a UFAM, da história da UFAM, que é o lugar onde eu me formei, é de pensar que a construção do curso de psicologia, durante muito tempo,
do seu início mesmo, da nossa história, ela foi formada de professores que, logicamente, como não tinha um curso de psicologia aqui na Amazônia, foram pessoas que vieram do sul, do sudeste, de outras regiões do Brasil, ensinar psicologia aqui. E que, logicamente, alguns deles, né, não todos, conseguiram ter essa sensibilidade e essa percepção de saber que a psicologia que eles aprenderam em suas regiões, muitas vezes não contemplavam as nossas subjetividades, as nossas singularidades, né? Com o tempo, e aí a gente está formando agora profissionais que são da região amazônica, ou que são de Manaus, ou de outros lugares daqui do Amazonas, para tentar produzir e formar profissionais que consigam lidar com essa realidade. Só que nós não temos uma grade que consiga contemplar isso, né? Então, a nossa grade curricular da UFAM, apesar de algumas pouquíssimas modificações, ela ainda foi pensada por pessoas que vieram de outras regiões, que ao longo do desenvolvimento das disciplinas incluíram talvez temáticas dentro da disciplina, mas que ela não faz parte da constituição e da epistemologia de como essas disciplinas foram produzidas, né? De que a gente ainda não tem, em uma grande maioria, professores na psicologia da UFAM que são formados ainda pela UFAM, por exemplo, né? E que mesmo que formados pela UFAM, não tiveram também essa possibilidade de uma formação que contemplasse as nossas especificidades. Então, a gente está num desafio aí muito grande de conseguir romper um círculo aí, sei lá, uma espiral de professores que não são da nossa região, formando pessoas que são da região com conhecimento que não é da região, né? Então a gente precisa meio que romper isso daí em algum momento do tempo e espaço aí que a gente não sabe que momento é esse que vai chegar. Mas, como eu disse, é uma luta política. Então, as demandas dos alunos, as demandas da sociedade, elas precisam chegar também na construção desses currículos de formação de psicólogos, né? O Daniel disse que tinha uma pergunta. Eu disse? Não, era... A descrição, Tati. Entendi. Desculpa. Mas o Flávio Henrique falou que... Vocês estão vendo aí? Eu olhei rapidinho aqui, deixa eu abrir de novo. Ele falou que realmente pensar numa formação generalizada e não levar em consideração as especificidades de determinadas regiões, por exemplo, a nossa região amazônica, criou uma grande lacuna entre o profissional e seu campo de atuação. Excelente análise. Aí a Maria Angélica, ela mandou um exemplo de projeto político-pedagógico de curso, acho que é UF, né? Universidade Federal Fluminense. A Bia tinha perguntado, mas só que eu não entendi o contexto da pergunta da Bia, porque ela perguntou: vai de encontro ao encontro? Acho que era no momento que alguns de vocês já estavam falando sobre. É isso, Bia. Alguém quer perguntar alguma coisa, quer comentar alguma coisa? Eu não sei se alguém quiser comentar alguma coisa, se pode abrir o áudio. Sim, não tem problema não, amigo. Eu acho que um dos objetivos da ideia da roda de conversa também não é só a questão de perguntar, logicamente. Se vocês tiverem dúvidas, a gente puder conversar sobre elas, ótimo. Mas também, como a gente tem aqui 104 pessoas, 102, se tirar eu e o Cleison, saber também que vários de vocês são estudantes, ou entraram na psicologia, ou têm interesse no conhecimento construído dentro das psicologias, de saber também um pouco da experiência de vocês sobre essas temáticas, das percepções de vocês ao longo da formação. Se vocês quiserem conversar, falar sobre isso, é importante também. Que a gente está falando aqui, eu e o Cleison e eu, de um momento em que nós formamos, de uma grade curricular específica com a qual o Cleison formou e com a qual o Cleison agora trabalha, dá aula,
né? Eu, com uma grade curricular que eu fui formado dentro da UFAM, né? Mas que existem outras realidades de pessoas que possam estar aqui que também poderiam ilustrar melhor, mostrar pontos de semelhança com aquilo que a gente falou, ou até mesmo pontos de transformação dessa realidade, né? Se tiver algum exemplo. Como, por exemplo, quando a Maria Angélica traz o PPC de outra universidade para mostrar que talvez existam alguns movimentos de transformação pontuais em algumas cidades do Brasil. Edu, a Maia gostaria de comentar. Ela disse, eu acho que ela quer... Maia, pode ser seu amigo. Obrigada. Eu sou estudante da Uninorte e, assim, eu tenho sentido também essa falta do contato da nossa grade com a nossa realidade aqui do Amazonas, principalmente. E uma coisa que eu tenho achado muito interessante também, eu não sei se tem em outras faculdades, os próprios alunos, eles têm se juntado para estudar mais assuntos relacionados à psicologia social, a inserir a psicologia dentro da comunidade, entender como é que ela se conecta. Outro ponto, mais relacionado com o tema da nossa discussão, mais indo para esse lado, que eu sinto muita falta mesmo das discussões sobre o gênero dentro da faculdade. Parece assim que a gente se limita àquilo que vem sendo ensinado desde que a psicologia veio para o Amazonas e a gente não consegue sair disso, mesmo dentro da faculdade particular. Assim, lá a gente já tem professores que foram formados na Uninorte, já tem uma discussão um pouquinho mais aberta sobre inserir essa psicologia dentro da nossa comunidade, mas mesmo assim eu ainda sinto muita dificuldade, sabe? Obrigado, Maia. Eu acho que é uma dificuldade, né, um desafio que eu acho que todos nós, tanto de pública na região amazônica quanto particular, a gente ainda experiencia. Assim. E que, de certa forma, quando você fala dessas questões de que alunos estão se juntando, isso é uma forma de resistência também ao próprio conceito de quem produz conhecimento dentro da universidade. Né? A gente ainda parte de uma lógica muito hierarquizada de que o professor, mestre, doutor, ele sabe tudo, ele tem todo o conhecimento do universo e os alunos são meros receptores. Não é isso que de várias abordagens, várias concepções de psicologia propõem. Né? Nós temos a nossa proposição de construção de conhecimento, ele é dialógico, né? A partir do diálogo de diferentes pessoas com diferentes conhecimentos. E quando a gente não encontra nos nossos professores ainda, né, essa disposição ou essa condição de conseguir dar conta de determinados temas, a gente tem que perceber, como o Cleison até falou, como que a gente também se implica na nossa formação. Né? Se os professores, se a grade curricular, ela ainda não dá conta, aí tem, logicamente, uma resistência política de tentar fazer com que essa grade e essa formação profissional ela seja modificada, ela consiga ser melhor aproveitada, mas enquanto isso não acontece, que outras estratégias de resistência a gente pode fazer? E uma delas não tenho professores que discutem essa temática, não tenho uma grade curricular que contemple isso, ir atrás também de gente que faz, tem vários grupos de estudo em diferentes lugares, que contemplam diferentes temas, inclusive sexualidade e gênero, construir grupos de discussão sobre essas temáticas, inclusive tentando incluir profissionais que tenham uma experiência ou um conhecimento mais longo, né, nessas produções, nessas temáticas, pode ajudar a completar essas lacunas. Não é o que, pelo menos eu, espero que aconteça, porque isso sempre vai acabar dependendo de uma coisa muito, muito individual, de um desejo muito individual, ou um desejo coletivo ali de algumas pessoas, e não fazendo parte de uma política de modificação, uma política de construção de
de visão de mundo que faça parte de uma formação geral, de uma formação de todos os profissionais, onde a maioria deles tenham uma preparação para lidar com a nossa realidade, né? Mas, não tendo ainda essa possibilidade do ideal, a gente começa a tentar utilizar as nossas ferramentas para produzir resistência, né, e produzir recortes do real. Né? Ah, Carol. A Pamela... Oi? Desculpa, pode falar, Daniel. Não, pode falar mesmo. Oi? Eu não ia dizer que a Carolina tinha colocado gostaria de fazer um comentário. Eu ia falar isso também. Pode falar, Carolina. Oi, Edu. Oi, Cleison. Oi, Carol. Oi. Tudo bem? Eu queria fazer um comentário que, assim, foge um pouco só da questão do gênero, mas é sobre a questão dos testes psicológicos, por exemplo, que enquanto vocês estavam falando da questão da região, eu lembrei que é uma coisa muito ampla, né, que todos nós temos contato durante a graduação, depois, né, o nosso instrumento. E que quando eu estava também no congresso de avaliação psicológica, eu participei de umas falas, né, sobre como que era realizada essa validação pelo SATEPSI. E aí, se eu não me engano, são só 3 regiões em que tem que ser feita essa validação, né, para o teste. E geralmente no Norte e no Nordeste, né? Então, eu fiquei pensando sobre essa questão também da região, né? Quantos instrumentos que a gente usa também, muitas vezes, não foram validados na nossa região, por exemplo. Eles têm questões diferentes, né? Eles têm palavras diferentes. Então, tem toda essa questão de como que a gente vai utilizar. O SATEPS acredita que 3 regiões é o suficiente, mas essa era uma questão que eu conversava muito com os professores no congresso, assim, como é que eles viam, se eles já tinham feito avaliação psicológica aqui no Amazonas ou no Norte, e geralmente não, né? Sim. Uma questão que você me fez lembrar, Carol, como eu não sou muito não é uma área que eu gosto muito, que é a parte de avaliação com uso de testes, então eu não tenho muito conhecimento com quais são os testes que estão sendo utilizados, quais são os testes do momento, né? Mas na graduação quando a gente fez testes, a gente fez o HTP, né? E uma das questões que foi levantada era justamente, tipo, o HTP, ele tem algumas indicações, né, algumas questões que a gente precisa observar que não fazem parte da nossa região. Por exemplo, uma casa com chaminé, né? Você observar uma casa com chaminé significa tal coisa. E, tipo, quem é que vai desenhar uma casa com chaminé aqui em Manaus, por exemplo, né? E além disso, com relação, por exemplo, à questão de sexualidade, um HTP, por exemplo, ele traz a homossexualidade como um caráter que pode ser observável a partir do desenho. Né? Até mesmo se a gente for aplicar um teste enquanto uma percepção do que é, entre aspas, normal e patológico, então em que ponto está essa localização, a que ponto que ponto significa indicar que tal pessoa ela está próxima ou não de uma homossexualidade determinada pelo teste e tal. Então, de que forma esse teste foi produzido para patologizar ou não um determinado comportamento, uma determinada característica de um sujeito, né? Então, a gente tem outras críticas em relação a isso, mas essa da região, para mim, a minha lembrança do HTP foi muito essa, assim, tipo, quem é que vai fazer uma casa com chaminé em Manaus? Né? Ou outras formas de desenho que não são características da nossa região. E isso para um teste projetivo gráfico, né? A gente tem aí os testes psicométricos aí que talvez tenham questões que são muito mais pertinentes de se fazer essa crítica que você trouxe também. Sim. Eu também não costumo utilizar muito o teste, mas é que essa foi uma questão que me intrigou muito, assim, no momento que eu ouvi. Se eu não me engano, são 3 regiões. E aí, quando eu fiz o questionamento, eles disseram que geralmente Norte e Nordeste não são as regiões que são, né, utilizadas para fazer essa validação. Então, achei interessante aqui também essa questão.
Obrigado, cara. Temos outra temos outra pergunta aqui no chat do Arthur Lima. Não é perigoso colocar toda a responsabilidade dessa formação na universidade? Não cabe ao profissional buscar estar em constante aprendizado sobre temas como esse? Acredito que a problematização sobre a construção da grade curricular é de extrema importância, mas também é importante pontuar a responsabilidade do aluno profissional quanto à própria formação, dada a lacuna presente na graduação. Quer começar, Cleiton? Posso falar. Eu acho que o que a gente vem aqui comentando, e até a pergunta da Carol, que o Eduardo respondeu, acho que vai muito de encontro a essa questão, sabe? A gente está dando uma ênfase maior ao processo universitário, à grade do curso, porque, assim, se a gente for pensar, primeiro, é lá onde os profissionais são formados e onde o conhecimento é formado, onde o conhecimento é produzido, onde o conhecimento é pensado e repensado. Então, há um certo acento no processo da universidade por esse lugar que a universidade ocupa, que não é um lugar qualquer, né? É um lugar que a gente pode até colocar aqui de encontro a um elemento que o Eduardo falou várias vezes na fala dele, que é importante, é um lugar político. Né? Então, há processos políticos dentro da universidade que vão direcionar certas formações de conhecimento e certas formações do perfil do profissional, digamos assim, que é um termo muito presente em programas de curso, assim. Óbvio que isso não invalida, né, a formação individual desse profissional, na pesquisa dele, na formação dele, e é algo que, inclusive, ao meu ver, principalmente como professor, precisa ser algo evidenciado, inclusive na própria formação. Eu sempre falo para os meus alunos, assim, como eu falei agora há pouco, né, eu trabalho com fenomenologia, enquanto psicólogo clínico, dou aula de fenomenologia, mas eu deixo muito, muito evidente para os meus alunos que aqueles, sei lá, 6, 8 textos que a gente vai discutir ali durante o semestre, eles são textos que estão orientando a base da discussão. Né? Que se um aluno ele deseja, ou um profissional, né, deseja aprofundar seu conhecimento sobre aquilo, realmente vai ter que procurar fora. Isso, assim, a gente nem trazendo de novo o ponto de que a formação é generalista e os problemas que isso tem que a gente já apontou. E aí que realmente, né, vai ter uma certa questão da trajetória desse profissional, dele buscar, dele investigar, dele pesquisar, dele estudar, uma série de coisas aí que entram em jogo, né. Aqui a gente está evidenciando, né, dando um acento maior ao papel da universidade, porque é onde as coisas, elas primeiramente acontecem. E depois, né, a gente pode colocar também, né, a importância dessa formação mais individual. Que eu acho que isso também vai de encontro à pergunta que a Maia trouxe, né, dessa questão do grupo de estudo, que acho que é um instrumento formidável, assim, de formação, porque você não estuda sozinho, você está com um grupo de pessoas, tem um texto em comum, um texto normalmente é escolhido em grupo também, ou quando tem um professor que orienta aquela discussão, esse texto também é pensado, né, a partir do grupo. Então também tem essa questão, né? Mas a gente está dando um acento maior para a universidade por esses aspectos, né? Quer comentar também, Eduardo? Sim. A gente talvez precise perceber, né, e aí eu concordo com o teu posicionamento, Arthur, de perceber que a gente está falando que a formação, ela tem principalmente dois aspectos. Ela tem uma formação inicial, né, que nesse caso é a formação em psicologia realizada pelas instituições de curso superior, né? E aí, enquanto uma formação inicial, a gente tem como norteador da nossa prática aquilo que está escrito, né, no currículo prescrito. Logicamente, nós temos também o que a Guacira Lopes Louro fala sobre currículo oculto, né, são as dinâmicas, as relações que acontecem, que fogem àquilo que está escrito nos documentos oficiais, e também temos uma formação continuada, e essa formação continuada ela acontece durante, né, esse processo de formação inicial e após essa formação. Então, acabou a graduação, nós continuamos estudando, nós continuamos, teoricamente, deveríamos continuar nos aperfeiçoando naquilo que a gente se propõe a fazer, né? Mas também é tão perigoso dizer que é
que deve ser uma responsabilidade apenas também, ou maior, do aluno, do profissional, quanto à própria formação. São duas questões que precisam dialogar. Tanto aqueles que estão em processo de formação se implicarem, questionarem o seu lugar na sua formação, de que forma ele pode qualificar o seu conhecimento, né, aperfeiçoar aquilo que ele busca compreender enquanto formação profissional, enquanto psicólogo que ele vai ser para a sociedade, né, lembrando que a nossa profissão não é para a gente, é para a sociedade, em primeiro lugar. Né? O nosso código de ética, ele existe justamente para salientar de que a gente não trabalha para si mesmo, a gente trabalha para a sociedade. A nossa produção de conhecimento ela tem que ser voltada para um modelo de sociedade que é previsto no nosso código de ética. Né? E aí, como falou o Cleison, a primeira questão é uma psicologia pautada e voltada para a promoção de direitos humanos. Então, isso faz parte da base da nossa profissão. Então, não tem essa questão de dizer, não, mas eu não quero trabalhar com isso, eu não gosto disso, acho que não. A gente vai ter a batalha política, vai ter as brigas políticas, mas, por enquanto, a questão nós trabalhamos em função de uma sociedade. A nossa formação, principalmente nas universidades públicas, é voltada para contribuir numa formação de sociedade mais justa, mais igualitária, mais cidadã, né? Então, se de um lado a gente precisa se aperfeiçoar, se qualificar nesse ponto de vista de uma forma individual, talvez, nós também temos que ter um apoio, uma base na nossa formação básica, e que também é uma responsabilidade social, como a gente falou que é política, em lutar para que essas questões elas sejam incluídas, né, nessa formação básica, mas também é um processo político de base mesmo, de como que estão sendo pensados nos lugares que constroem esses instrumentos, a nossa visão de mundo, a nossa visão de sujeito para trabalhar na sociedade. Então, acho que até depois alguém fala sobre a questão da gente viver nesse momento em um governo que não prioriza, né, ou, de certa forma, tenta inibir determinadas discussões. Então a gente está vendo que é uma briga que vai muito além apenas da mudança da construção de currículos, isso é óbvio. Mas que nos lugares das nossas instituições, nos nossos lugares de pertencimento, a gente precisa de alguma forma fazer essas resistências, senão a gente se deixa levar por uma maré de proibições que vão ser totalmente contra o que a nossa formação preconiza. Né? Então, a gente precisa ter esse cuidado também, de perceber que não é também só uma formação individualizada, que depende só do sujeito em formação. Né? Ela também precisa de ter uma base ali de construção de seu corpo profissional bem fundamentada, bem coerente com a nossa prática profissional regida pelos nossos conselhos, pelas nossas normatizações. Daniel? Oi, é por causa que tu já emendou com a pergunta do João. Uhum. Aí eu queria saber se o Cleison tu quer que eu leia ou você já leu, Cleison? Eu já li, eu estava lendo aqui. Não, acho que o Eduardo já pontuou, assim, e algo que vai bem de encontro, né, ao que o João colocou aqui, né, como uma questão para ele. E acho que junto disso também, só colocando esse aspecto, penso que até parte desse processo de construir maneiras, né, de poder pensar, possibilidade de falar sobre essas questões, é um evento como esse, por exemplo. O fato de a gente estar aqui falando sobre essa questão de gênero, a importância da discussão da nossa formação, porque normalmente quando a gente vai falar de gênero, a gente fala assim, o que é o gênero, questões que derivam dessa discussão, questões de sexualidade, a gente faz uma discussão bem teórica, e uma coisa que eu e o Eduardo, a gente
pensou, quando a gente foi convidado, a gente foi pensar a atividade, era a gente pensar realmente assim, como que a gente pode fazer algo que esteja para além dessa discussão. Não que essa discussão não seja importante, ela é muito importante, porque a formação teórica ela é extremamente importante, mas como que a gente pode pensar uma discussão crítica junto com outras pessoas que olhem para a nossa formação, que está constantemente nos atravessando. Então, um espaço como esse, de algum modo, já dialoga com essa possibilidade, grupos de estudo já dialogam com essa possibilidade, a participação de vocês enquanto alunos no conselho, por exemplo, também já dialoga com essa possibilidade. O conselho não é um lugar só dos profissionais, ele é um lugar dos estudantes também. Então, acho que vai muito de encontro a isso. É isso, gente. Alguém tem mais alguma pergunta, alguma consideração? Acho que a gente pode dar por encerrado a nossa atividade, né? Vocês, os palestrantes, vocês queriam falar alguma coisa para finalizar a atividade? Algum aviso, alguma coisa? Eu acho que, como o Cleison falou agora, tipo, nosso objetivo era tentar fazer essa crítica, né, a não, entre parênteses, inserção das questões de gênero e sexualidade, ou a baixa ou pouca inserção dessas temáticas na nossa formação, e de que modo essa formação poderia contemplar, né? No caso da nossa visão, seria a partir desse aspecto mais transversal, de que ele não necessariamente precisasse estar presente como uma disciplina específica do curso, mas que ele estivesse presente ao longo de todas as disciplinas, ao longo de toda a discussão teórica e prática que é feita ao longo da nossa formação. Considerando que gênero e sexualidade são marcadores que são parte da nossa subjetivação enquanto sujeito, de todos nós. Quando a gente fala, e é uma questão que eu gostaria muito de pontuar e fortalecer, é de que quando a gente fala muito de psicologia, parece que a gente está falando muito do outro, mas a gente está falando da gente também. Então, é também compreender de que forma nós somos generificados, né? Nós somos constituídos com relação ao gênero com que a gente se identifica, com o gênero que nos foi imposto, com as sexualidades heteronormativas ou dissidentes que a gente constantemente convive e se relaciona. Então, quando a gente está falando dessas questões, a gente não está falando de um outro afastado ou longe da gente. A gente está falando de nós mesmos, né? O como alguns daqui sujeitos, enquanto se identificando como homens cisgêneros heterossexuais, como que essas categorias de homem, de cisgeneridade, de heterossexualidade, constituem as suas visões de mundo, as suas relações com a sociedade, as suas relações consigo mesmo, a produção de sofrimentos, a produção de qualidade de vida para cada um. Isso também para mulheres cisgêneras, mulheres trans, heterossexuais, lésbicas, bissexuais, todas as categorias e todas as identidades que vão aparecendo e vão surgindo ao longo da história. Né? Antes de vir para cá, eu estava dando uma olhada em alguns artigos para consubstanciar a minha fala, e aí tem duas perguntas que eu achei muito interessante que eu deixo para vocês pensarem como reflexão continuada, vamos dizer assim. Uma de um texto da Anjos e Lima, que é de 2016. Como nos constituímos enquanto sujeitos diante dos discursos que marcam nossos corpos a partir de uma noção generificada, binária e oposicional? E seriam os nossos olhos viciados pela norma de gênero que nos cegariam em relação a outras experiências de gênero mais plurais e flexíveis? Então, questionar isso, né? Como que a gente se constitui enquanto sujeitos generificados e de que forma algumas visões de gênero e de sexualidade que nos são colocadas, que nos são aprendidas, nos fazem tornar-nos cegos para formas mais complexas, formas mais plurais, formas mais flexíveis de experienciação do próprio corpo, da própria identidade, da própria subjetividade. Né? Isso tanto para nós mesmos quanto para outras pessoas. Acho que era isso que eu queria colocar aqui. Ficou ótimo, gostaria de agradecer a presença de vocês dois, foi um debate muito engrandecedor, acredito que
para todo mundo, ficou uma coisa muito legal. Agradecer a presença de todo mundo que compareceu ao evento, tá vindo sempre bastante gente. E só de dar um aviso, que queria avisar para todo mundo que está inscrito nas próximas atividades, para checar no seu e-mail se essa pessoa está realmente inscrita, para a gente não ter problemas com o credenciamento. Então, checa lá, confere o que você de fato se inscreveu, vai lá no Even, é bem rapidinho, só para que a gente não tenha problema com o credenciamento em nada e que isso não atrapalhe as próximas reuniões. Então é isso, gente, uma boa noite, muito obrigada a todo mundo que compareceu, espero que todo mundo tenha conseguido aproveitar bastante e até a nossa próxima atividade. Boa noite, obrigado a todas, todos. Boa noite, obrigado.